Estamos de volta com a Alerj Entrevista, entrevistando hoje o deputado estadual Luiz Paulo Corrêa da Rocha, que estamos falando de royalties de petróleo. É isso mesmo, a gente quer saber o que a população pode fazer nesse momento, o que quem está nos assistindo pode contribuir nessa luta pela defesa dos royalties do estado do Rio de Janeiro, do Espírito Santo, São Paulo, como o senhor falou, né? Olha só, eu acho que a população tem à sua mão um instrumento importantíssimo, que são as redes sociais. Então, ela precisa participar fortemente nessas redes sociais, mandando mensagens para o presidente da República, para o presidente do Supremo, presidente da Câmara, presidente do Senado, né? Enfim, para todas as forças políticas organizadas, para que tire esse julgamento de pauta. Tirar de pauta, a palavra de ordem até foi tirar de pauta do Supremo Tribunal Federal, no dia 3, o julgamento do processo dos royalties de participação especial. E seria muito bom que isso fosse abraçado pela nossa imprensa, escrita, falada e televisada. Porque hoje, num grande jornal de circulação, o seu artigo de fundo dizendo que o Rio de Janeiro, entre 2010 e 2015, desperdiçou muito dinheiro. Em parte é verdade, mas quando bota o número, diz que é 150 bilhões que foram distribuídos para 3 mil empresas como benefício fiscal. Esse número é uma mistificação. Esse número não existiu. Então, eu gostaria de ver esse artigo de fundo dizendo assim, tira de pauta, como chamada, vamos deixar para outro momento, vamos discutir isso com a reforma tributária. Essa que é a grande prioridade. As duas grandes prioridades do Brasil hoje, a reforma tributária e a reforma administrativa. E este tema é tema da reforma tributária. Então, vamos lá. Porque, senão, eu cogitaria, é claro que a gente está fazendo aqui um sofisma, né? Eu cogitaria do estado do Rio de Janeiro, dos 17 mil fluminenses se unirem e tentarem decretar a sua independência, ser a República Federativa do estado do Rio de Janeiro. Porque com essas receitas, a gente produzindo 80% do petróleo do Brasil e 61% do gás, nós seríamos um país riquíssimo, com todos os problemas das políticas públicas resolvidos. Mas não é assim. Quem mais amealha recursos com os royalties e a participação especial não é o Estado do Rio de Janeiro, é a União. A União é que arrecada mais em tudo. Aquele ditado popular é verdade. A União sempre fica com a parte do leão. Todo o imposto de renda calculado aqui, arrecadado aqui no estado do Rio de Janeiro, só fica aqui o imposto de renda do funcionalismo público, porque está definido na Constituição Federal. Não fica aqui, não, fica em todas as unidades federativas. E aqueles bilhões de dinheiro vão para a União. Então, é necessário também que tudo isso seja visto, mas tem que ver aonde? Na reforma tributária. Na reforma tributária tem que se discutir todas as fontes de recursos, sem exceção. Eu acho que está sendo de grande valia esse programa, porque o senhor é um deputado que, por ser bastante conhecedor do assunto, sabe falar fácil e explicar. O que eu noto como parte da população é que esse assunto tributário ele é tão difícil, ele é tão complexo, que o cidadão comum ele não tem esse conhecimento, então ele não sabe nem pelo que lutar. O senhor que é tão ativo nas redes sociais, existe alguma campanha que o senhor esteja fazendo, hashtag, tire de pauta, que vá junto que entre em pauta junto com a reforma tributária, a reforma administrativa? O senhor está encabeçando alguma campanha junto com o presidente da Alerj? Tem alguma coisa? Não tem. Eu, particularmente, na minha rede social, volta e meia eu discuto esse tema. Uhum. Quando nós fizemos, no início de 19, a CPI da crise fiscal que eu presidi, o primeiro ponto foi esse, nos relatórios que foram
para governador, para secretários, para Ministério Público. É o primeiro ponto de pauta. Mas agora, eu concordo com você, que não há mais como você fazer só discussões técnicas aprofundadas. Você tem que ser, nesse momento, panfletário. E agora é ir para as redes, e eu vou fazer isso, mantendo lá uma hashtag, enfim, todas as formas possíveis, tirar de pauta o julgamento da ADI, do ROD de Participação Especial, a ADI é Ação Direta de Inconstitucionalidade, e voltar a discutir o tema dentro da reforma tributária, porque senão é o caos. Até os nomes, né, deputado? Para o cidadão comum, a gente que tem um pouquinho mais de acesso, né, até sabe as siglas, mas para o cidadão comum fica muito complexo. Aí quando a pessoa começa a ouvir muita nomenclatura que ela não entende, é ininteligível, né? Mas dá para fazer, ó, respeite o cidadão fluminense. STF, tire de pauta o projeto dos royalties de participação, tire de pauta a lei dos royalties de participação especial. Deixe para o momento da reforma tributária. Dá para entender. Senão será o caos. Dá para entender. Dá para entender. Isso foi uma iniciativa da Alerj, quer dizer, o presidente André Siciliano, com o senhor e alguns outros deputados, deputados federais, presidentes de federações, Ministério Público, quer dizer, houve uma participação grande nessa reunião, o governador do estado, os seus secretários, né? É verdade. A reunião foi articulada pelo nosso presidente André Siciliano, que também há tempo vem discutindo essa questão, há tempo, né? E muito preocupado, né? Já teve até em Brasília para ver isso, como eu já tive também, já tivemos reunião no Supremo, etc. Né? E resolveu tentar juntar todos na mesma direção. Primeiro, juntando a bancada federal do Rio de Janeiro, que é importantíssima nesse processo. E tiveram uma dúzia de deputados federais nessa reunião. Colocando a Procuradoria-Geral do Estado, a Secretaria de Fazenda, que toma conta do CAIS, o governador do Estado, que foi o segundo a falar na reunião, e algumas forças expressivas organizadas da nossa sociedade, como a Associação Comercial, como o Firjan, como o FEComércio, entre tantas outras, e também a Associação dos Prefeitos, e alguns prefeitos também, né? Para que esse movimento ganhe corpo, porque nós estamos muito perto do dia 3 de dezembro. Agora, a pressão que o Rio, São Paulo, Espírito Santo, quer dizer, estados com essa pujança, né, com essa representação em nível nacional, o senhor acha que existe a chance desses estados perderem, sobretudo eles sendo os grandes produtores? Existe alguma medida que o estado possa tomar? Assim, o estado não ficou muito satisfeito com com ter que repassar para estados, vamos dizer, interioranos, né? Eu não quero citar exemplos, mas existem outros que não têm nem litoral, não é verdade? Olha só, o ministro Fux, antes de ser ministro, foi juiz e desembargador aqui no estado do Rio de Janeiro. Uhum. Ele conhece muito bem a nossa realidade. O ministro Barroso, quando não era ministro, era procurador de Estado, foi quem impetrou a ação de inconstitucionalidade desses artigos que a ministra Carmen Lúcia suspendeu por medida liminar. A ministra Carmen Lúcia, né, é profunda conhecedora do assunto. Diversos deputados já tiveram com outros ministros, inclusive eu. Eu, por exemplo, já tive, em outro momento, com o ministro Dias Toffoli, com o ministro Marco Aurélio, e todos eles sabem que drama é esse. Não quer dizer que vão julgar da forma A nem da forma B, mas sabem que isso tem um impacto muito grande. Até por isso vem postergando essa decisão em busca de uma saída que passe pelo Congresso Nacional. E agora se avizinha essa saída, que é a reforma tributária, que pode começar a discussão esse ano e aprovar no ano que vem. Vou dizer que vai aprovar a reforma tributária esse ano, que seria mentira, ainda mais em período eleitoral, né? Segundo turno das eleições será em 15 de novembro, já praticamente a se concluir o ano. Mas é uma exigência
muito grande, né, de toda a sociedade brasileira, da necessidade dessa reforma tributária, para fazer justiça social com os municípios e os estados e tirar também um pedaço desse recurso da mão da União, né, que exerce um poder imenso, exatamente dona da maioria dos recursos são arrecadados pelas diversas unidades da federação, quando nós somos uma república federativa, nós não somos uma república unitária. Nós somos uma república federativa, mas na hora de repassar recursos, é como fôssemos uma república unitária. Então, eu acho que isso tudo é importante também para colocar todos esses pontos em discussão. Eu acho que esse impulso de hoje foi muito importante e acho que vai render frutos, porque eu verifico que o ministro Fux tem muito bom senso, né? Até porque, se não tivesse bom senso, não seria nem ministro, nem seria presidente do STF, Supremo, né? Tribunal Federal. E conhece, volto a dizer, conhece muito bem esse assunto. É claro que eles também recebem pressões de prefeitos do interior do Brasil, de governadores de outras unidades federativas. Isso tudo é importante, né? Mas você não conserta um lado destruindo outros. Eu acho que essa frase que é bem representativa e emblemática. Deputado, nós temos apenas 1 minuto, rapidamente. Como que nós chegamos numa situação dessa? Qual é a sua opinião? Nós chegamos porque, volto a dizer, politicamente se usou essa redistribuição como um atributo político para o Congresso Nacional aprovar a lei da partilha. Foi um erro político que o preço está vindo agora. Isso não devia ter sido feito. Poderia, à época, ter proposto aprovar a lei da partilha, mantendo a mesma distribuição, mas aí teria dificuldade de votos, né? E não pode ser assim o jogo entre o executivo e o legislativo. Não pode ser um jogo que alguns ganham, muitos ganham e outros perdem. O melhor jogo que existe na área política para estados e municípios é o jogo do ganha-ganha. Os dois lados ganhando. Então, quando tem um lado para perder, precisa parcimônia, equilíbrio e discussão. Por isso que a reforma tributária foi por tantas vezes adiada, né? Entendi. Porque sem aumentar a carga tributária, alguém tem que perder. E se alguém tem que perder a União. Deputado, eu quero te agradecer e estou esperando, então, o hashtag da sua campanha para que a gente possa pedir o engajamento de todos os fluminenses, dos cariocas, de todas as pessoas, dos paulistas, dos capixabas, para que as pessoas possam aderir a essa campanha e a gente possa não sucatear o estado do Rio de Janeiro. Muito obrigada, deputado estadual Luiz Paulo Corrêa da Rocha, pela sua participação, explanação, por senhor dividir com a gente tanto conhecimento. E queremos agradecer, obrigada a você também que acompanhou o nosso programa de hoje. Continue ligado na programação da TV Alerj pelo nosso site e também nas nossas redes sociais. Lembrando que estamos no canal 10.2 na TV aberta e no canal 12 da NET. TV Alerj, o canal do povo.